O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria, exultemos de alegria. Maravilhas o Senhor fez e faz para todos nós. Nos dias de hoje, como fazia também para o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Então, rendamos graças e nos alegremos. Uma maravilha que Deus faz a nós nos dias de hoje são as chuvas que têm caído sobre a nossa terra. Quanto tempo nós não víamos chover como tem chovido nesse mês de outubro? Então, as chuvas no mês de outubro significa muita bênção para nós. Chuva no mês de outubro significa um ano cheio de fartura, porque a chuva que fecunda a terra faz os alimentos germinarem e crescerem, e sendo assim, os filhos de Deus não haverão de passar fome durante o ano de 2022, se Deus quiser. Então, louvado seja Deus pela bênção das chuvas, e tantas outras coisas Deus tem feito por nós. Quanta maravilha Deus tem realizado nas nossas vidas. De manhã, por exemplo, nós batizamos 6 crianças, e uma delas, o Mateus, passou uma dificuldade danada no hospital desde que nasceu. Deus realizou um milagre na vida dele, do pai e da mãe dele, pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Que maravilha! Ele pôde ser batizado depois de 4 meses, desde que nasceu, ficando o tempo todo quase no hospital, só no hospital. Então vejam só, Deus realiza milagres, realiza maravilhas. O profeta Jeremias já anuncia essas maravilhas de Deus lá no Antigo Testamento. Ele anuncia hoje palavras de alegria, depois de anunciar tristeza. Antes dessas palavras, o profeta tinha anunciado para o povo de Israel: ai de vós, Israel, porque a força de morte vai cair sobre você se você não permanecer firme com Deus. Israel pecou, se distanciou de Deus, cultuou a outros deuses. Então foi levado cativo da terra prometida como escravo para outro lugar, um lugar que não era sua terra. Então Israel teve que viver as consequências do pecado, teve que viver a morte é consequência do pecado. Mas o contrário, quando o povo se volta para Deus, a sua vida fica plena, Deus enche o povo de vida. É assim com todos nós hoje. Quando a gente se aproxima de Deus com um coração sincero, Ele nos enche com a sua vida,
Ele faz a nossa vida transbordar. E o transbordar da vida de forma plena é a alegria que Deus nos concede. Ele sempre está sedento em nos alegrar. E alegra, sobretudo, aqueles que vivem à margem. Mas aqueles que vivem à margem e que são o pequeno resto do povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, os aleijados, os cegos, mulheres grávidas, parturientes, uma grande nação do povo de Israel, Deus conduzia novamente para a terra prometida. Hoje, todos nós que vivemos às margens, que muitas vezes nos distanciamos de Deus, Deus está sedento para que a gente se aproxime dele. Então, não nos acanhemos. O que a gente precisar, que a gente peça a Deus. A gente não incomoda Deus, pelo contrário, Ele fica insistindo e quer que a gente se aproxime dele para pedir o necessário, para que nos atenda, para nos atender. Imaginem só se nós que somos finitos vamos incomodar a Deus que é infinito. Não é possível. Podemos e devemos pedir sempre o necessário, mas que nós saibamos pedir. Peçamos de modo especial a graça do Espírito Santo, para que a gente saiba pedir a Deus o que é bom para nós. Nem sempre sabemos pedir, mas que Ele mesmo nos ajude nos nossos pedidos. Quem é o nosso Senhor? O autor da carta aos Hebreus nos diz que nosso Senhor, o Senhor de nós católicos, é um sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício pelos pecados de todos, uma vez só. É o próprio Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Ofereceu-se a si mesmo ao Pai e nos resgatou das forças de morte, da força do pecado. Então, não necessariamente estamos ligados a uma vida de pecado. Podemos procurar ser santos. E no que consiste a santidade? Ser santo significa o quê? Significa agir honestamente, significa amar, significa perdoar. Tudo isso é força de santidade. Todas as vezes que nós dialogamos com os nossos irmãos, toda vez que nós agimos sem preconceitos, então a gente é santo, a gente procura ser santo. Aos moldes de Jesus Cristo. Jesus é Deus e homem e é santo. Então dele nós tomamos o exemplo. De ninguém mais. Nós nos inspiramos nos santos como seguidores de Jesus Cristo também. E o próprio autor da carta aos Hebreus, ele nos fala que Jesus Cristo, sendo sacerdote, ele foi tirado do meio do povo para oferecer um sacrifício ao Pai, em favor de todo o povo. Porém, nós hoje participamos do sacerdócio de Jesus Cristo. Vocês, povo de Deus, e eu também, padre, como no sacerdócio comum dos fiéis. Catequistas, o que é o sacerdócio comum dos fiéis? Vocês que ensinam para os nossos catequizandos. É o sacerdócio que todo católico exerce quando recebe qual sacramento? O sacramento do batismo. Muito bem, Reginaldo. O sacramento do batismo. Então, todo batizado é sacerdote ou sacerdotisa, por causa de Jesus Cristo. Então, participa no sacerdócio de Jesus. O padre, como é batizado, ele exerce esse sacerdócio também. Mas exerce outro sacerdócio, o sacerdócio ministerial. Só existem sacerdotes e sacerdotisas hoje por causa de Jesus. Jesus é o verdadeiro sacerdócio. Então nós
participamos desse sacerdócio de Jesus. Ele nos integra ao seu sacerdócio. Por isso, nós exercemos a missão de Jesus, ainda que sejamos fracos. O povo de Deus, a igreja, age como um sacerdote no mundo inteiro, como se fosse um sacerdote. É separado do resto do mundo. O padre vigário de Cristo, ele é separado do resto da população, do povo de Deus, para servir a Deus, oferecendo um sacrifício agradável a Deus, renovando o sacrifício de Jesus, renovando a cruz de Jesus em favor de todos, pelos pecados de todos. O próprio autor sagrado, na segunda leitura, nos diz que o padre, além de oferecer o sacrifício por todos, ele oferece o sacrifício por si mesmo, porque é cheio de fraqueza. O padre é santo? Os padres são santos? Não somos santos. Porém, estamos na busca de um percurso de santidade. O padre é cheio de fraquezas, como todos os fiéis. Não nos enganemos. Porém, o padre merece o respeito devido, porque é separado do meio do povo e enviado por Deus. Por não ser santo, não significa também que deve ser tratado de qualquer forma, certo? Todos devem respeito ao padre por isso também, pela missão que ele carrega e pelo empenho que ele faz numa busca de uma vida de santidade. Encerrando essa reflexão de hoje, nós ouvimos um trecho do evangelista São Marcos. Neste trecho, podemos perguntar novamente: quem é Jesus? Quem é Jesus no trecho que nós ouvimos? Jesus é um peregrino, ele está sempre caminhando. Jesus é mestre, porque ele está sempre ensinando os seus discípulos a mensagem do Pai, a mensagem do Evangelho. Jesus, sendo caminheiro, ele é alguém também que dá uma pausa na caminhada, porque ele observa aqueles que caminham com ele e vê que alguém está ficando pelo caminho. E ele não quer deixar ninguém para trás. Ele quer que todos caminhem junto com ele. Nós poderíamos associar o evangelho de hoje às pessoas que fazem a peregrinação para a Aparecida a pé. Alguém aqui já foi na peregrinação a pé ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida? É o meu tio em Córrego Fundo que fazia, né? Agora eu acho que ele não faz mais. Ele fazia essa peregrinação a pé. Então eles gastavam uns 13 dias, de 13 a 16 dias, se eu não estiver enganado, para ir daqui até Aparecida. No percurso, algumas pessoas iam à frente, os mais apressados e que tinham mais energia, outros iam no meio, eram relativamente bons na caminhada, e tinha aqueles egressos que ficavam mais para trás, que tinham um pouco mais de dificuldade. Mas ninguém deixava de ir. Tinha alguém mais forte que ficava para trás, rezando e auxiliando aquelas pessoas no caso de precisarem de um auxílio, de uma ajuda, por causa das bolhas nos pés, por causa da dificuldade de fazer o percurso. Então Jesus é um desses. Ele vê quem está à margem e quer incluir. No evangelho de hoje, quem é que Jesus inclui nos seus discípulos, entre os seus discípulos? Jesus inclui um homem, que no evangelho está escrito Bartimeu, mas Bartimeu não é nome, não é o nome dele. Ele não era tratado pelo nome, ele era cego, era mendigo, estava sentado à beira do caminho.
E quando queria falar, as pessoas ainda impediam ele de falar. Vejam só, que exclusão total da vida social e da vida de fé. Vivia sem ninguém. Porém, o evangelista São Marcos, ele usa de uma certa ironia para dizer que esse que estava à margem é o verdadeiro discípulo. Porque quem estava com Jesus, via Jesus com esses olhos, mas não com os olhos da fé. Não reconhecia Jesus como sendo filho de Deus. Bartimeu não. Bartimeu, sabendo que Jesus estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E insistiu depois que tentaram calá-lo. Continuou insistindo, mesmo não enxergando. Abriu mão da única coisa que tinha, era um manto sobre o qual ele jogava diante de si, para recolher as esmolas que as pessoas jogavam para ele. Abandonou o manto e não interessa mais nada, a não ser se encontrar com Jesus. O que significa Bartimeu? É uma expressão em hebraico que significa filho de Timeu. Bar significa filho. Timeu, o nome do pai dele. Então, nem pelo nome ele era tratado. Era tratado pelo nome do pai. Totalmente excluído. Mas nele se encontra o protótipo, o exemplo de discípulo. Nos dias de hoje, querido povo de Deus, que a gente não se deixe levar pelas vozes do mundo que tentam nos calar, mas que nós possamos dizer do fundo do nosso coração: Jesus, filho de Davi, tem piedade de todos nós. Ajuda-nos, se por acaso não somos totalmente cegos na vida de fé, alguma coisa embaça a nossa visão. Na vida de comunidade, quanta coisa nos impede às vezes de chegar perto de Jesus? As intrigas, as fofocas, tudo isso é um embaço na vida, nos olhos da fé. Que Jesus nos cure disso, nos cure dessa cegueira. E assim possamos caminhar bem e professar a nossa fé em Jesus Cristo. Reflitamos então um pouco mais em silêncio sobre tudo isso que nós refletimos nesta sagrada liturgia.